noite. Eu sou o Marcos Alvito e esse aqui é o podcast do Clube do Conto. O Clube do Conto surgiu de forma presencial em 2018, teve em vários lugares, até São Paulo, Lapa, Ipanema, Tijuca, Lagoa, e depois, em 2020, ele se tornou um Clube do Conto virtual, através do Zoom. E no podcast do Clube do Conto, que eu estou inaugurando agora, quando o Clube do Conto faz 4 anos de surgimento e 2 anos de vida virtual, eu vou colocar aqui, então, os debates que a gente faz no Clube do Conto através do Zoom. Começam com uma apresentação do autor feita por mim e depois com os destaques feitos pelas alunas. Quem tiver mais interesse no Clube do Conto, ou mesmo quiser receber por e-mail o conto que a gente vai debater hoje, por favor, é só enviar um e-mail para marcosalvito@gmail.com. Então, um grande abraço, um beijo e bom Clube do Conto de hoje. Valeu, gente. Tchau. Vou só falar um pouquinho sobre o autor. Eu mandei Giovanni, porque a gente tende a falar Giovanni, mas é Geovani, tá? Desculpem, Geovani Martins, o nome dele. E quem ele é? Na verdade, um rapaz criado em Bangu e na favela do Vidigal, mas ele disse que ele já morou em vários lugares, em favelas diferentes, no Cesarão, etc., né? Ele diz que a única contato que ele teve com a literatura na infância foi a avó dele, que lia a revistinha da Mônica para ele, antes dele conseguir ler, né? Mas esse rapaz foi descoberto numa FLUP, que é a festa literária, chamava Festa Literária das UPPs. Depois virou Festa Literária das Periferias, né? Um trabalho feito pelo Écio Salles e pelo Júlio Ludemir, né? O Écio Salles, infelizmente, faleceu, e o Júlio é um jornalista pernambucano, mas radicado no Rio há muito tempo. Eles faziam essas festas literárias, que era mais ou menos a festa como se fosse uma FLIP, mas realizada nas favelas em que tinha o PP, né? Eu fui, inclusive, a uma dessas festas. E ali havia também oficinas para jovens moradores de favela que quisessem escrever e desenvolver a sua literatura. E o Geovani foi descoberto numa delas, né? E passou então a mostrar os seus contos e tal. E a FLUP teve a chance de mostrar os contos de um grupo de escritores de favelas na Festa Literária de Ali, o escritor Antônio Prata, que vocês devem conhecer, das crônicas engraçadíssimas, do livro Nu de Botas, né? Que é um livro fantástico, ele ouviu os contos do Geovani, achou isso muito interessante, indicou para a Companhia das Letras, né? A Companhia das Letras assinou um contrato com ele, já lançou uma edição de 10 mil exemplares, foi um sucesso imediato, o Chico Buarque leu, adorou, o João Moreira Salles, do Notícias de uma Guerra Particular, adorou, muita gente, né, adorou, ele foi traduzido logo para uma dúzia de línguas, até para o chinês, então é um fenômeno literário o Geovani Martins. Ele agora deve estar com 28 anos, mas quando lançaram o livro ele tinha 26 anos apenas, né? Então esse é o autor que ele chegou a também. Eu agora não consegui mais ver crônica dele, eu acho que ele parou, mas ele durante um tempo escreveu também uma crônica semanal para o jornal o Globo, né? Eu lembro disso, né? Ele não escreve mais? Acho que escrevia sábado, né? Nunca mais vi, não sei se não é um acaso, mas eu nunca mais vi. Eu não sei, não posso garantir que ele escreva, porque eu nunca mais achei crônica dele, tá? Eu confesso para vocês, se eu tivesse que dar um conselho para ele, diria: não escreva crônica, tá? Porque ele é muito bom na ficção e a crônica para ele é uma perda de tempo. Para mim, ele não escreve crônica direito, mas isso é uma opinião, né? Desculpem, mas eventualmente a gente também tem que dar uma opinião, né? A crônica dele, para mim, não, é bem escrita e tal, mas ela não tem. Os gêneros são muito diferentes, então um escritor que é ótimo na poesia não quer dizer que ele escreva ficção e por aí vai, né? Alguns se dão melhor numa coisa ou no outro, ou pode ser que a crônica, por algum motivo, ele ainda não tenha desenvolvido, da mesma maneira que ele desenvolveu a ficção, essa coisa. A crônica também, o cara tem que se acostumar a esse negócio de toda semana tem que ter um assunto, tem que escrever uma crônica diferente, parece fácil, mas não é, né?
você tem uma pressão de prazo num grande jornal, o teu nome fica ali, já a escrita literária, não, você fica trabalhando, trabalhando, você só mostra quando você quer, né? Mas isso é apenas uma opinião minha. Não eram crônicas ruins, mas eu acho que estão muito abaixo do potencial dele como escritor, do ponto de vista da ficção. Mas é o que a gente vai analisar hoje aqui, vai ser a ficção dele, não serão as crônicas, tá? Então vamos lá, vamos começar com a Denise. Bom, eu escolhi uma frase que está na página 4 do conto, que é o seguinte: ele falou para eu nunca perder minha fé em Deus. E por quê que eu escolhi isso? Primeiro porque vinha aquela história dele com os amigos e tal, que desceu, que não sei o quê, que foi à praia, que fumaram baseado, que viram Madura e patati patatá, e não sei o quê, da polícia, aquela coisa toda. Mas ele, a um determinado momento, ele vai lá falar com o cara que está vendendo artesanato, que é um hermano aí, não sei. É um maranhense. Maranhense. É um maranhense. E o maranhense soltou essa para ele. Ele foi lá para conseguir uma seda para fazer um baseado, né? E o maranhense soltou isso para ele, que é uma frase diferente daquela linguagem que ele usa o tempo todo no conto, que é a linguagem dele, de neguinho da favela, né? As pessoas da favela. Ele falou para eu nunca perder minha fé em Deus. E lá adiante, no conto, na hora que ele leva uma dura da polícia, ele invoca justamente a proteção de Deus. Entendeu? Então, é assim, como se fosse um contraponto a essa realidade dele, a coisa da fé em Deus, que transcende aí as realidades das pessoas em geral, né? Realidade socioeconômica, realidade, questão de gênero, tudo isso. Fé em Deus é fé em Deus, né? Qualquer pessoa pode ter, independentemente de qualquer característica dela. Então, eu achei interessante por isso, por essas razões. Tá ótimo. Eu vou querer ter o quadro total, geral, para comentar, tá? Até para evitar não atrapalhar o comentário de ninguém, né? Mas é bem interessante isso que você notou. Gabi. Escolhi a palavra desenrolo, porque eu acho que, com exceção da situação final, todas as situações que ele coloca, e é uma palavra muito utilizada, né, aqui nas periferias, ele tem essa do desenrolo, embora não esteja presente a palavra ali, mas ele resolve tudo a partir disso. A palavra não está presente no texto? Não, ela está no texto, ela aparece Sim. 2 vezes, mas ela está em quase todas as situações. Sim, entendi. E eu acho, inclusive, que ela também poderia dar título ao texto. Porque o estilo de vida desses meninos da periferia são muito baseados no desenrolo. Ótimo. Ótima ideia. Muito interessante. Até para a gente comentar depois o título do conto também. Fazer um contraponto aí com esse desenrolo. Janice. Ótimo. Janice está aí? Hein, Janice? Você está aí? Bom, vou pular a Janice momentaneamente. Vamos para Luzimar. Oi. Então, tá dando eco? Tá, tem um eco. Bem forte.
Me pula para eu tentar resolver. Tá bom, tá legal. Vamos para a Lulu, então. Olá, estão ouvindo? Estão vendo? Tá tudo, o som tá bom? Então tá. Então, boa noite a todos novamente, saudades de todos. Lulu, você tem que botar uma flor no cabelo. Você foi para São Francisco, tem que botar uma flor no cabelo, como diz a... Eu tenho várias, eu adoro. Eu sou um personagem. Eu gostei muito, assim, eu escolhi uma palavra que, na verdade, está num parágrafo, né? Acho que eu posso citar essa frase, né? Pode ler à vontade. O piloto nem roncou quando o nosso bonde surgiu na traseira, o ônibus estava como? Lotadão, várias gente, cadeiras de praia geral suado, apertado. Tava osso. Né? Eu achei, assim, a expressão ônibus, né? Que é curioso, que é uma expressão que está aparecendo nos últimos contos, né? Que nós estamos lendo. Eu não sei se as pessoas têm reparado, os últimos contos têm essa percepção, né? Parece muito bonde, o ônibus, né? A condução de uma maneira geral, que é o meio de as pessoas se deslocarem e também de fazerem algum tipo de reflexão em relação à vida. Mas a relação com essa frase, especialmente, me lembra, na verdade, a minha adolescência, que a linguagem dele é muito semelhante à linguagem dos meus colegas da década de 90, quando a gente ia para a Praia do Arpoador e a galera descia do 485, que era que vinha do Olaria e parava ali, e era mais ou menos o mesmo público que se deslocava e falava dessa forma, se comportava dessa forma, e eu via muito isso, então assim, me remeteu muito a essa minha fase da minha adolescência na praia, ali, perto do Arpoador. E eu achei muito interessante a forma pela qual ele escreveu, né? Eu até fiz uma leitura para a Luzima do texto, no sentido do carioquês, né? Desse carioquês da favela, da comunidade, né? Dos lugares mais distantes se apresentam, mas que é muito presente ainda nas escolas públicas. Por exemplo, eu tenho escola pública, então era uma linguagem muito próxima para mim, não causou nenhum impacto assim, de diferença, achei até muito próximo, né? Me trouxe muita lembrança, quero dizer, nesse sentido. Então, por isso eu escolhi essa expressão, ônibus, né? Dentro dessa frase, dentro desse contexto. É isso. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos então. Luzimar já está pronta, não? Espero que sim. Melhorou o som? Melhorou. Perfeito, então. Na verdade, eu fiz quase um dicionário aqui no meu caderno do lado, com várias palavras e frases, mas dentre elas 2 contos. 2 contos em cima da mesa para comprar o pão. Isso é uma realidade que quase todas as famílias periféricas já passou por isso. Especialmente a família que se desenha ali, né? Uma mãe com filhos numa situação difícil, né? Numa realidade financeira muito difícil. Então, esses 2 contos, a gente aqui em São Paulo costuma falar muito, fica 10 contos. Mas nos outros estados não é muito comum. Quando eu vi 2 contos em cima da mesa, eu falei, nossa, gente, que gostoso de você encontrar, né, ali naquele espaço de um conto, uma expressão que é tão significativa para você, por conta de um contexto e por conta de ser da questão do regional também, né? Então, para mim, 2 contos, ele liga o mundo da mãe com o mundo do filho. Só explica um pouquinho melhor isso. Por que liga o mundo da mãe e do filho? Porque a mãe saiu para trabalhar, mas ela deixou os 2 contos para ele comprar o pão. Era tudo que ela tinha. Ele, mesmo querendo juntar com mais 1,80 para pegar o ônibus, ele já sabia que não ia ter, porque na noite anterior ele já tinha vasculhado a casa inteira tentando arrumar dinheiro. E talvez aqueles 2 contos era a única coisa que sobraria dela, sobraria no sentido de que ela pagaria a condução dela e tinha 2 contos a mais, ela deixou para ele comprar o pão.
Então, é assim, eu estou tirando do meu, eu estou dando para você, mas eu estou partilhando aquilo pouco que eu tenho com você. Então, essa ligação afetiva que a mãe talvez não fosse almoçar naquele dia, porque os 2 contos talvez seria o que dela comprar alguma coisa, ela deixou para ele comprar o pão. Tá ótimo. Ficou mais claro. Foi bom você desenvolver mais um pouquinho. Tá? Beleza. Gisele. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Então, Todas e todo, né, Gisele? não, é porque eu dei uma boa noite especial para você quando eu cheguei, não tinha falado. Então tá certo. Não, tudo bem. Tá legal. Olha, eu escolhi, na verdade, assim que eu comecei a ler, por mais que eu tenha sido carioca, eu digo que eu fui, né? Porque eu já fui embora do Rio há tanto tempo, mas Você está falando de onde, Gisele? Do Natal. De Natal, na praia, né? Tá legal. De Genipabu, não? Não, Ponta Negra. Tá certo. Eu tô na praia também, que nem você. Também conheço Ponta Negra. Vamos lá. Já tive em Natal. Então, a despeito dessas minhas origens, né, e eu adorei porque me trouxe, né, eu era bastante suburbana e tenho muita familiaridade e já falei muito assim mesmo, entendeu? Tinha uma época que era até fazia parte assim, né, da nossa ginga falar desse jeito, é mesmo, né, bem assim, né? E ele escreve dessa maneira, então achei ele realmente um primor, né? Então eu comecei a fazer um glossário, né, para ir assim organizando, né, maçarico, caxanga, né, é a casa, né, e tal. E escolhi a seguinte palavra, belengo, porque de todas essas palavras com as quais eu tenho familiaridade e consegui entender o contexto dele aqui, mesmo as que são mais atuais, né, que ele usa, belengo, eu falei, pô, que porra é essa para seguir o linguajar aqui, né? Aí fui ver, aí vi que, óbvio que no contexto dá para você inferir, né? Porque ele fala na primeira página, né? Sorte que o Vitinho conseguiu instigar ele a dar um belengo para ficar na atividade. E aí tem a ver com dar um teco, enfim, cheirar uma carreira, né? Alguma coisa assim. Mas belengo também vem de tiro de arma de fogo, porque também no vocabulário da droga dá um teco, dá um tiro, né? Tá tudo dentro da mesma semântica, né? Mas também descobri que é uma gíria para pênis, então cacete, caralho, né? E que em Portugal é usado no sentido de mão. Daí eu não fui mais adiante na etimologia, mas achei a palavra assim completamente novidade, assim. Então por isso eu achei que a palavra belengo assim tem para mim tudo a ver com o rolezinho aqui do Giovanni. É isso. Tá ótimo. Também vai dar para a gente comentar coisa sobre isso. É bem legal. Patrícia. Legal. Olá, pessoal. Boa noite para todos e todas. Eu também estou na praia, estou em Copacabana, tá bom para vocês? Haha. Bom, eu já conhecia ele, eu li um conto, acho que não foi esse, acho que foi outro conto, na Livraria da Travessa aqui, por conta do lançamento dele, da história dele, né, que é muito, muito incrível, assim. E aí levei um tapa quando eu li o livro, assim, né? Porque ele escreve como a gente fala, entendi perfeitamente porque causou esse furor, assim, né? Primeiro pela trajetória dele, segundo por essa escrita tão incrível, assim, tão forte, né? Essa fala da galera jovem da favela, da periferia, tribo, né? Como todo mundo se encontra ali naquela linguagem. Me lembrei, como Luciene, também da minha juventude, quando a gente também tinha a nossa gíria, as nossas palavras, né? E a gente se encontrava nessa linguagem também. Quem não falava igual a gente não era que nem a gente, né? Não era da gente. E eu escolhi uma palavra, que na verdade é um palavrão, né? Que é foda,
Porque eu acho que o texto todo é muito foda. Né? Assim, ele é foda porque ele mesmo adjetiva várias situações como foda, né? Porque o que ele conta, né, para quem está vivendo no Rio de Janeiro, em qualquer grande cidade, e ver essas diferenças acontecendo aí todos os dias, é uma cena clássica de um final de semana na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no Arpoador, como você viu, ou em qualquer praia, né, que no Brasil hoje, no Nordeste não era muito comum antigamente, mas aqui no Sudeste a praia é um lugar de gente abastada, né? Então, e essa contenção dessa juventude da periferia que chega na praia, né? E é esse tempo inteiro. Aqui na minha rua eu vejo esses guris sendo emparedados pela polícia, né? No voltar para casa, na exigência de você ter um dinheiro mínimo para vir e para voltar. E se você tem muito dinheiro é porque você, né, assaltou alguém na praia, ou seja, né? Se você não tem identidade, você também vai para a delegacia. Quer dizer, é para você realmente manter os jovens distantes de um lazer que é para todo mundo, mas não é para todo mundo. Né? Então, achei que foda assim, é uma palavra síntese. Né? A todo momento ele solta, a palavra está em vários momentos do texto, e eu achei que ela acompanha realmente esse dia que ele narra, né? Que ele descreve. Eu gostei, não sei se ele... Eu acho que eu não peguei... Você falou que ele escreveu uma ficção também, é isso, professor? Não. Estava comparando a crônica com a ficção. Ficção é essa, em contos, na forma de contos. Ah, tá. Ficção é a forma, contos são ficção. Ele não escreveu romance, pelo menos não até agora, ou não publicou até agora. Eu estava comparando com a crônica que ele publicava no jornal. E que eu achava que para mim, ele não tinha o mesmo impacto na crônica. Que ele entendi. Agora entendi. a crônica ele escrevia de smoking, entende? A crônica ele escrevia de smoking. Um assunto e tal, vou falar sério, vou ficar aqui todo fechado. E aí ele não florescia, o estilo dele não é esse. Né? Ele não conseguiu transmutar o estilo dele da ficção, ou seja, dos contos, para a crônica. Era isso que eu estava dizendo. Entendi. Eu estava torcendo por ele, mas na crônica eu não achei que funcionou. Só uma opinião, né? Também não li todas as crônicas que ele escreveu, mas eu li, sei lá, umas 5, 6, nunca tinha nada que me agradasse. Eu falei, não, crônica não é com ele. Pelo menos não agora. Talvez mais para frente, não sei. Né? Porque as pessoas se desenvolvem também. Isso é um trabalho. Escrita é um trabalho, né? Ele primeiro tentou desenvolver a escrita de ficção. Aí, bom, teve esse sucesso, o jornal chamou e ele saiu escrevendo crônica, mas dá para ver que não era a praia dele, né? E na minha opinião, só isso. Não sei o quanto o uso dessa linguagem, né? Dessa licença que ele toma, pode de alguma forma marcar a expectativa em torno do trabalho dele também, né? Porque aí coloca ele também tendo que sempre escrever dessa forma. Aí a gente sabe que esse modo talvez não tenha uma recepção tão boa. Não, mas os contos do livro dele variam, entende? Sim. Eles nem sempre são escritos dessa forma, dessa maneira tão informal, tão cheio de gíria. Nem todos os contos têm essa pegada. É mais desse primeiro conto mesmo. Eu vou até comentar por quê, né, na minha opinião. Tá? Eu acabei lendo o livro todo. E é ótimo, né? É ótimo. Eu tenho um negocinho com minha caneta amarela, que eu marco sempre os contos que eu acho que podem ser trabalhados em sala de aula. Então, olha aqui o livro dele. Não sei se vai dar para ver. Se vai dar para ver o índice. Não dá para ver por causa dessa porcaria. Deixa eu tirar aqui do meu negócio de praia aqui e ficar mais sério, tá? Shows virtual background. Não, peraí. Virtual background. Não, tá. Pronto. Agora voltei para a realidade aqui de casa. Então, olha só. Isso aqui é o livro dele, tá? O índice dos contos. Estão vendo? Eu sublinhei quase tudo. Tem 3 contos que eu não sublinhei e tem 3, 6, 7, 10 contos eu sublinhei que poderia tranquilamente a gente debater e 3 eu não sublinhei. Não quer dizer que sejam ruins, mas às vezes não são legais para debater, né? Bom, tá ótimo então, Patrícia. Vamos lá. Agora, Priscila. Quer dizer que nós temos correspondente em Natal, correspondente em Goiânia,
Tá muito frio aí em Goiânia? E aí, Priscila? Conta pra gente. Não, tá fresco. É que para nós 17 graus é muito frio. Porque Ah, pro carioca normalmente também. a gente convive com 35, quase 40, né? O carioca também é. Então, 15 É, já é novidade. tá certo. Então vamos lá, agora é você, Ah, Priscila. eu queria dizer também que você pode continuar enviando as gravações que eu assisto, viu, Alvito? Porque eu não consegui participar na última aula, mas Ah, mas eu não mandei a antes da última aula, de... não, querida? Não mandei? Você mandou, mas você disse que às vezes as pessoas não assistem. Não, eu não falei isso, não. Eu falei assim, que eu nem sei se as pessoas assistem ou não, mas eu estou mandando, só isso. Eu acho Não que elas falei que elas não assistem. assistiam, é diferente. Não foi censor, foi assim, não, eu nem sei se assistem, mas eu mando sempre, até para essa eventualidade da pessoa querer, né, pegar a parte da... Você vê, a Janice está tentando entrar aí e não está conseguindo. Ela queria participar da aula, então a gravação para ela provavelmente é interessante, né? Ela vai querer ouvir. Mas obrigado por você avisar. Mas eu espero que não precise assistir a gravação, que você esteja aqui para debater sempre. Vamos lá. Tá bom, obrigada. Então, a palavra que eu escolhi foi conversa, da expressão queria ter uma conversa de homem para homem, e está na página 6 do PDF. E eu fiz essa escolha porque a conversa, quando ele menciona, ele traz duas memórias, e são memórias que funcionam como um elemento regulador. A primeira delas, ele traz a memória de uma conversa de homem para homem com o irmão, e esse irmão faz um alerta, né, sobre o consumo de drogas e álcool. A segunda memória que ele traz é a possibilidade que a mãe fala, né, que se ele fizer alguma coisa de errado e for parar numa instituição para menores, ela nunca mais olharia na cara dele. Então, eu coloquei essa conversa como um elemento que traz memória como um efeito regulador, né? Outra questão também que justifica a escolha da palavra conversa é que o significado social que a expressão traz, né? E que reforça essa identidade social e masculina, porque a virilidade ela está presente no conto em vários eventos. É isso. Goiânia está bem representada. Ótimo comentário. Obrigada. Tá? Natal também, Gisele. Natal também. Vamos lá. Obrigado. Vai dar para a gente comentar também. É bem interessante o que você falou. Eliette, vamos lá. Para fechar a fala de vocês primeiro. Primeira fala. Tudo bem? Olá, galera, tudo bem? Tudo jóia. Eu acho que meu relógio está um pouquinho atrasado, está no ritmo baiano, como eu, né? Porque quando eu entrei, eu fiquei surpresa, já vi as pessoas falando, eu falei, meu Deus do céu. Mas, enfim. A gente não começou antes de 7 horas, não. Não começamos antes de 7 horas, não. É isso que eu estou falando, o meu está em outro ritmo, sabe? Está em outro ritmo. Mas, enfim. Mais uma surpresa, adorei, não conhecia. Mas fiquei muito grata por você oferecer esse texto. Ai, meu Deus. Aqui. Então, a Patrícia falou uma coisa que eu achei interessante. Eu pensei também em foda. Pensei também na palavra belengo, claro que eu entendi. Qual palavra entendi você pensou? Depois de foda, você pensou qual? Belengo. Tá legal. Achei muito interessante, nunca tinha ouvido falar essa palavra, aí fui pesquisar, enfim. Embora, para entender, eu falei, meu Deus, de onde que surgiu essa palavra? Enfim. Mas achei também muito interessante, como outras expressões, achei super rico. E é muito interessante porque é completamente diferente de tudo aquilo que a gente já tratou aqui, pelo menos no curto período que eu estou, né?
é uma outra linguagem e rica, porque embora seja um vocabulário que específico, né? De uma gangue, não digo gangue, de Um grupo. uma parcela da sociedade, mas ela é rica e ele escreve muito bem. Eu achei muito interessante porque não tem aquela eloquência, mas é uma língua, é uma linguagem e por si só ela já é importante. Embora as pessoas torçam enfim, não gostem, enfim, mas é uma linguagem às vezes, em alguns momentos, difícil de entender, mas eu acho que para determinado público ele aproxima para um determinado público. Talvez essa galera, se você pedir para ler algum texto do Machado, por exemplo, vão achar um horror, mas talvez esse tipo de linguagem aproxime e leve, de uma certa forma, para que as pessoas se interessem em conhecer outros universos, né? Outros estilos, enfim. Eu achei muito interessante a estrutura com que ele usa, né? Rápido e textos curtos, eu gosto disso. O que mais? E a palavra que eu escolhi? É que eu achei que o bagulho é doido. Achei o ritmo muito doido, né? Doido, mas doido no sentido de velocidade, sabe? É tudo numa velocidade, estamos chegando naquele final que ele corre, que tem todas aquelas reflexões. É muito alucinante, é muito doido. Achei o bagulho doido e gostei desse bagulho. Tá ótimo, Eliette. Joia. Ó, vou parar agora. Acerta o seu relógio aí, Eliette. No meu são 7h32. A gente vai voltar... digamos, 7h33. A gente volta às 7h43, tá? Com o meu comentário e depois com outro comentário de vocês. 7h43 a gente volta, daqui a 10 minutos, tá bom, gente? Até daqui a pouco. Gostar de comentar, vamos então terminar agora nossos comentários com a Ilka. Vamos lá, Ilka. Ilquinha, bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu adorei o texto. Adorei essa forma de escrever tão cheia de gírias e coloquial. Hoje em dia, no meu trabalho, eu cuido de um produto que é muito jovem também, e essa linguagem jovem é muito real, né? É o que a gente vê na vida real e tá levando isso para a literatura e para a TV também. Então, eu achei sensacional. Eu também gosto quando a gente se identifica, quando a gente pega esse recorte e faz essa identificação com o que acontece na realidade. É uma realidade dura, é uma realidade triste, mas é real. E a palavra que eu pensei muito desse texto é geral, que é uma das palavras que aparece logo no início. De geral sempre estar junto, da galera estar junta, dessa coisa de andar em bando, e o quanto que isso também tem um lado positivo do lado deles, dos amigos, da turma, e da coisa legal, mas também tem essa coisa do bando e como os outros veem esse bando, e isso também se reflete negativamente para esse grupo de pessoas. Então, essa foi a minha escolha. Tá ótimo. Quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Não? Não, acho que falei basicamente o que eu tinha pensado, mais ou menos. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu levanto a mãozinha. Tá legal. Bom, eu vou parar de gravar um pouquinho para contar uma história para vocês, porque eu não queria que essa história fosse gravada. Vocês vão entender por quê. Depois eu volto a gravar. Que é um grupo de jovens, moradores de favela, né? Moradores da assim chamada periferia, né?
e a força que isso tem, porque raramente esses jovens se veem representados por alguém que conhece essa vida, que partilha essa vida. Então, isso é um elemento muito interessante que aparece na linguagem. Mas eu gostaria de fazer justiça ao Giovanni Martins, né? O texto não é bom por ele ter sido morador de favela e conhecer a gíria da favela e colocar essa gíria no texto. Eu sei que vocês não estavam dizendo isso, vocês estavam elogiando que isso também acontece, né? Mas o texto é bom porque, às vezes, a literatura, em 7 páginas, no meu, eu estou usando o livro impresso mesmo, em 7 páginas, ele tem a capacidade de lidar com uma série de questões que o Rio de Janeiro ainda não resolveu e que as grandes cidades ainda não resolveram, né? Então, aparece no texto, por exemplo, não a cidade partida do Zueni Ventura, porque a cidade não está partida, né? A cidade está misturada, só que as tensões de classe estão ali presentes, tá? A praia é esse espaço, né? Claro que uns vão ficar ali tranquilamente, comendo de tudo e bebendo de tudo, porque tem dinheiro para pagar, né? Depois de fumar o seu baseado, enquanto que outros vão ficar ali sob suspeição, controle, vigilância da polícia. Há uma diferença no tratamento, mas a verdade é que existe o contato, né? A verdade é que os dois estão presentes no mesmo espaço, de uma maneira tensa, de uma maneira eventualmente violenta, né? O conto, ele também coloca muito claramente a questão dessa juventude de favela, né? Qual é a diversão possível? Quando a sua casa às 9 horas da manhã está pegando fogo. É sair, né? É sair. Então, mas ali, qual é o ambiente? Quais são as diversões possíveis? Fumar maconha, jogar bola, cheirar cocaína, ir para a praia, não é? É essa coisa que o policial fala de se não tiver dinheiro, vai preso. Se tiver dinheiro demais, vai preso também porque roubou. Se não tiver dinheiro, você vai dar calote. Isso aí foi um governador do Rio de Janeiro que falou e que deu orientação para a polícia fazer. Então, o nome do texto, Rolezinho, né, é um nome provocativo que também evoca aquele momento que a juventude de periferia começou a ir em bando, né, que a Ilka lembrou muito bem, né, o bando tem um lado grupo gregário, que é típico da adolescência, mas que, visto por outros olhos, né, é transformado num grupo perigoso, né, de marginais que vão invadir o shopping, que vão roubar todo mundo. Não lembro que eles chamavam isso de rolezinho, tá? Então, esse pequeno conto do Giovanni Martins, né, ele é maravilhoso para destrinchar essas contradições da cidade do Rio de Janeiro em relação à sua juventude. Eu, se tivesse que escolher um nome para esse conto, um nome para trabalhar, né, uma palavra para trabalhar, eu escolheria neurótico, que eu acho que é a palavra que aparece mais no texto, neurótico, neurótica, neurótico, não sei o quê. É a neurose do cara que cheirou muita cocaína, né? É a neurose, no conto aparecem até os paraíbas, como são chamados, né? Aqueles que vêm do Nordeste e que chegam na favela, mostrando aí o fenômeno da migração, né? Que contribui também para o aumento dessas localidades, né? Da população dessas localidades. O elemento da violência, não sei se vocês perceberam, o conto evoca 3 mortes. A morte do boliviano, que o Rasta avisa, né? A morte do irmão dele, que foi tomado como X9, e aí a gente tem a realidade da violência no interior da própria favela, que os próprios moradores de favela exercem sobre eles mesmos, e a violência da polícia, que entrou ali e matou o garoto, que era uma promessa para jogar futebol, que é também um dos sonhos da juventude da favela. Então, em 7 páginas, ele deu conta de muita coisa, mas sem fazer discurso, porque o conto é extremamente cinematográfico. O conto é um conto de movimento e de suspense o tempo todo, né? O que vai acontecer? Ele vai comprar pão ou ele vai achar dinheiro e vai pegar o ônibus? Ele vai convencer aquele pessoal aí com ele ou não vai convencer, né? Como é que ele vai escapar dessa dura da polícia? Será que ele vai preso? Ele corre, né? Quando ele corre, Denise, queria lembrar que ele fala em Deus, mas também fala no tranca-rua.
Ou seja, e ele fala as minhas tias evangélicas e o tranca-rua. Então, aí também, né, essa religiosidade misturada, heterodoxa, que está presente nas favelas. Ele não conta só, né? Ele misturou tudo, colocou tudo, embrenhou tudo de uma maneira absolutamente brilhante, né? Claro, o uso da linguagem é um trunfo dele, é o grande trunfo estético dele. A gata está derrubando até meu caderno. E agora ela está passando para sabotagem, né? Já que chamar a atenção não está dando, ela está passando para sabotagem. Então, o trunfo dele realmente é o conhecimento dessa realidade, o uso da linguagem, a velocidade da narrativa, que é uma narrativa de ação, de acontecimento, que ela termina com um jovem correndo, fugindo. Olha só que simbologia mais perfeita, né? O rolezinho tranquilo, né? Se transforma numa corrida para você salvar a sua própria vida. Esse conto é um feito. Ele é maravilhoso, né? Ele é absolutamente sensacional. É uma grande obra de arte. Fala, Denise. Eu achei uma narrativa visual, você não achou, não? É o que eu falei, é puro cinema, é pura ação. Roteiro, exatamente. Né? A gente escreve roteiro, Luciane e eu, é um roteiro. Você só tem que separar um pouco as cenas, porque já está tudo. É uma encenação esse texto. É um filme. A outra coisa que eu queria comentar que a Priscila mencionou muito bem, né? É que esse conto é um conto sobre os jovens homens, sobre a identidade masculina, né? Sobre os elementos dessa identidade masculina. Não tem mulher nesse conto. Mulher é irrelevante nesse conto, né? Não tem mulher agindo nesse conto. Ele fala lá que vai palmear as novinhas, que vai olhar, que as meninas estavam assim, mas as mulheres não agem nesse conto. É um grupo única e exclusivamente masculino, e aqui estão se discutindo esses valores da masculinidade também, né? Que eles estão presentes, essa identidade masculina do jovem de periferia. A última coisa que eu queria abordar, né? Eu fiz uma pesquisa, o meu doutorado foi sobre a favela de Acari, né? Então eu fui lá várias vezes e tal, conversei, entrevistei, e uma coisa que esse conto transmite, e aí ele não transmite de uma forma racional, a gente percebe um clima, que é o seguinte, na favela não tem como dizer, esse cara é trabalhador, esse cara é bandido, eles não se misturam. Não tem como não se misturar. Não tem como se misturar. Não estou dizendo que todo mundo é bandido, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as pessoas foram criadas juntas. Elas têm que conversar. Um amigo deles, né, tinha um pouco de cocaína porque tinha passado a noite indolando. Tá? O que é indolando? Tinha exatamente fazendo, colocando cocaína nos saquinhos que depois vão ser vendidos. Né? E ele recebeu seu pagamento em gênero, né? e não em espécie. Ou seja, aqui você vê um clima em que esse jovem está colocado, em que ele está inserido, em que não dá para ele, não vai ter que dizer bom dia para o traficante que foi amigo dele, que é o primo dele, que é o irmão dele. Né? Um dos jovens que eu conheci na favela, ele falou assim, olha, eu nunca me envolvi, mas todo dia, quando eu chego do trabalho, né, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal da Boca, digo onde eu estou trabalhando. Se eu perco meu emprego, eu vou lá e explico que eu perdi meu emprego, por que eu perdi meu emprego, não é? Para garantir a minha vida. Ou seja, é o famoso desenrolo, né? Que foi mencionado aqui pela Gabi, e que poderia sim ser o título. É uma juventude que vive num universo tão conflitivo que ela tem que desenrolar o tempo todo. Quando eles viram que não ia ter desenrolo com os policiais, fugiram, saíram correndo. O único desenrolo possível era esse. Então, eu acho esse conto, né, maravilhoso por trazer essa questão da juventude, que é uma questão gravíssima. Né? Hoje a gente tem uma juventude no Rio de Janeiro, que é a juventude nem-nem, e que existe, não é neném, não, é nem-nem, e que existe também em outras capitais, que é a juventude que nem trabalha, porque não tem trabalho, e nem estuda.
porque a escola é um fracasso e eles também não têm estímulo nenhum para estudar. Qual é o futuro dessa juventude? São milhões de jovens. Então, esse conto, com todo o movimento dele, com todo o lado dinâmico, hollywoodiano até que ele tem um lado cômico, né? Que é quando os playboy perdem a mochila, perdem o celular, né? Perdem a droga, perdem a porra toda. Tem um lado, né? Bem humorado até, engraçado nesse ponto. Tem um lado muito triste, como a Priscila lembrou, né? A conversa com o irmão. Então, tem um outro elemento que se insere na narrativa. A narrativa, embora ela aparentemente esteja toda no presente, mas ela volta atrás para essa conversa com o irmão, para ele explicar porque ele nunca cheirou. Ele rememora essa conversa, né? Que o irmão falou para ele estabelecer uma fronteira, um limite. Mas nem sempre tem alguém que te ajuda a estabelecer uma fronteira e um limite, né? E aí o Brasil está jogando fora, está perdendo a coisa mais preciosa que o país pode ter, que é a sua juventude, né? Porque quando as pessoas depois mais velhas não vão poder fazer mais nada, né? Certos trabalhos a gente precisa da juventude, até para você aprender, até para você estudar. É muito melhor quando você tem 12 anos, 15 anos, 18 anos, do que quando você tem 60, 70, 80 anos, não dá. E nós vamos caminhando para um envelhecimento. Então, esse conto, ele coloca... E aí eu acho que a Eliette também chamou a atenção para uma coisa muito bacana, que esse conto poderia ser usado, né, para aqueles garotos que, poxa, estão lá na escola pública, o professor passa Machado de Assis. Tudo bem, Machado de Assis era um menino mulato do Morro do Livramento, né? Filho de pai negro, de mãe branca, neto de escravos, mas a escrita dele, até pelo tempo que ele escreveu, e eu amo Machado de Assis, ela precisa de uma mediação. Você simplesmente passa para os caras lerem Machado de Assis e fala, não, pô, isso aí eu não vou ler, não tem nada a ver, aqui está aí. Parece até que tem teia de aranha em cada página. Embora Machado seja absolutamente genial. Mas a pessoa precisa se preparar. Então, eu acho que a Eliette falou um negócio também muito importante, que esse conto ou contos dessa natureza poderiam ser usados para mostrar para o menino, olha, literatura é isso aqui, ó. Literatura é uma coisa que fala da realidade, que, na verdade, coloca a realidade em palavras, mas não no discurso racional, né? Coloca com uma outra forma, com uma forma em que a imaginação está presente. Eu espero que ele esteja sendo usado em algum lugar do Brasil para que esses meninos possam compreender que a vida deles não é menos interessante do que a vida de ninguém, né? A gente vê, por exemplo, o americano fazer o filme As Gangues de Nova York. Pô, Nova York era um imenso favelão. É isso que é verdade. Com gangue para tudo quanto é lado, polícia corrupta, o pessoal se matando. O Leonardo DiCaprio. Pô, vende no mundo inteiro. A miséria deles, a miséria do passado, mas a miséria deles, a violência deles, todo mundo consome, porque aquilo é fantástico, porque tem arte, porque foi construído com arte, né? Eu acho que essa literatura, a literatura, fazer esses jovens escreverem sobre a própria realidade ou sobre o que eles quiserem. Se quiser escrever sobre o unicórnio, também pode escrever. É outra história. Liberdade para escrever. Mas muitos vão querer escrever, como todos os escritores, primeiro sobre a sua realidade. Então, por isso eu acho esse conto, né, tão notável. A questão econômica, a socioeconômica está colocada no Dois Contos, que foi mencionado pela Luzimar. A gente tem as condições de habitação. As manchas sumiram por causa do sol. O dinossauro, como é que era? As manchas eram o dinossauro, a santa e eu acho que um revólver. As manchas tinham forma. E aí é bacana, né? Porque esse garoto, né, nessa comunidade, é um garoto com imaginação, né? Até as manchas de infiltração no barraco dele, ele consegue perceber alguma coisa, né? Então tá de parabéns, Giovanni Martins, por essa obra, por esse conto, né? Bom, agora eu abro para vocês. Vamos lá. Já falei tudo que eu queria falar. Eu queria pegar um gancho aí, eu acho que a questão da linguagem que eu achei tão sensacional é que eu acho que ela chancela essa realidade, né? Então, quando você escreve dessa forma, você torna aquilo mais crível, você, de fato, enxerga que aquilo ali além de ser uma situação real pelo uso daquela linguagem, mas você faz com que a gente
ache essas coincidências que a gente encontra na vida real. Isso é uma realidade mesmo, né? Para além do livro. Além de chancelar, essa linguagem tem uma alma. Quer dizer, uma Total. determinada linguagem, ela carrega consigo a realidade. Então, o desenrolo, o é foda, o osso, outra palavra que podia ser usada, osso, né? Uma coisa que está no osso, que é aquela miséria, eles vivem no osso, eles vivem sempre no osso, não tem carne, não tem nada que ajude. Então, essa linguagem, ela chancela, como a Ilka falou muito bem, né? Porque você percebe, bom, não é qualquer um que consegue escrever, que domina essa linguagem. O cara conhece a realidade. Não sei se viveu, mas ele conhece. Mas, além disso, a linguagem tem uma alma. Ela carrega consigo um imaginário que dá carne a gente para perceber qual é a realidade, né? Exatamente. E fiquei pensando muito também na questão da palavra que eu escolhi, que também olhando para esse lado do bando, de geral, né, do baile todo, se a gente olha sob a perspectiva dos playboys, se a gente tem os playboys ali juntos num grupinho maior, aquilo é normal. Então, a gente tem várias nuances aí dessa questão do coletivo, da turminha, nuances diferentes quando a gente fala de pessoas diferentes. E aí, só para finalizar, eu fiquei pensando muito quando eu li que se esse menino não tivesse conseguido fugir, ele poderia muito se tornar um daqueles meninos, não sei quem teve a oportunidade de ver na Netflix, aquele seriado Os Olhos que Condenam, que começa um pouco assim, eles vão para um rolezinho no Central Park, os meninos acontece um crime ali, mas que não tem nada a ver com aquela juventude negra que está ali fazendo festa e tal, e aí a polícia pega 4 deles ali e prende, e aí se desenrola toda a história. Isso também foi baseado em fatos reais. Quem tiver a oportunidade de assistir, é bem legal, bem triste também, assim, né? Todos estão vivos, os que tiveram presos, mas eles comeram um pão que o diabo amassou. Mais alguém? Eu queria saber de você, Alvito, se você não acha que esse conto, por ter essa característica de ser quase que uma encenação, quase que não, uma encenação, e no estilo ter esses trechos curtos, né? É tudo bem curto, as frases são curtas e tal, não sei o quê. Você não achou meio Chekhov, não? Né? Pode ser. Eu achei. Na verdade, a realidade russa, a gente fala Rússia, imagina um negócio muito distante, mas a realidade russa, durante muito tempo, né, acredito que ainda hoje até certo ponto, né, foi uma realidade de miséria, de grande distância entre as classes sociais, né? E o Chekhov é conhecido por essa narrativa concisa, mas eu diria que não dá por causa... Quer dizer, eu não leio em russo, né? Então eu não sei como é que é o Chekhov em russo, mas essa linguagem do Giovanni Martins, embora tenha essa concisão, essa rapidez, essa forma cinematográfica, eu acho que ela tem uma elaboração em termos de uso de gíria, de uso de palavras, né? Digamos assim, que ressoam, que impactam, que não está presente no Chekhov, né? Pelo menos eu lendo a tradução do Chekhov, que eu não sei se em russo ele faz isso, mas pelo menos nunca vi ninguém comentar isso, né? Não, eu então, digo tem uma semelhança, mas também tem diferenças, né? Não, a linguagem certamente, que é a grande coisa desse conto, né? O que mais chama a atenção é a linguagem. Mas eu digo assim, o fato de ser um texto, um conto curto e muito de encenação, sabe? Aqueles contos do Chekhov, que tem uma porrada que ele escrevia todo dia para o jornal para ganhar uns trocados, né? Que ele era estudante de medicina, pobre, né? Não tinha muito dinheiro. Eu achei isso muito parecido, muito parecido. Assim, me lembrou. Sem dúvida, que é uma cena, né? São cenas da cidade. É uma patrulha da cidade ao contrário. Ao invés de ser a patrulha da cidade vista com aquele preconceito, esses marginais vão para a praia para roubar, é a patrulha da cidade escrita pelo pessoal que está ali sendo visto como
possível ladrão, etc, etc. Né? É o ponto de vista do personagem, né? Ele escreve do ponto de vista do personagem, que é exatamente a mesma coisa que o Tchekov fazia. Sim. É nesse sentido, entendeu? Bom, não sei se tem mais alguém. Quer comentar alguma coisa? Quem levantou primeiro, vocês são amigas, aí vocês se resolvam. Uma pergunta. Não, fiquei com uma curiosidade, eu não sei se eu deixei passar, mas eu fiquei curiosa em relação à recepção. Você já falou, evidentemente, antes, né? Em relação à polícia, né? Ou quem é ligado à polícia, como ele retrata a polícia nessa crônica, né? É muito interessante, porque realmente, como a Anelise colocou, é uma cena do dia a dia até, né? É uma cena que acontece várias vezes, já aconteceu e vai continuar acontecendo, mas o jeito pelo qual ele retrata a polícia, né? Ele xinga a polícia. Eu queria saber se ele sofreu algum tipo de retaliação por isso, né? Que eu uma saiba, curiosidade não. mesmo. Que eu saiba, não. Entendeu? Até porque, primeiro, a polícia tem simancol. Que ela vai chamar a atenção para uma coisa que todo mundo está vendo e sabe que é assim, né? Uhum. Depois que a polícia não lê. E depois que você não fala nome de ninguém. Sim. Nas cores de Acari, eu coloquei que um líder comunitário acusava um certo policial, não vou nem dizer o nome dele aqui, porque está sendo gravado, né? De pertencer a um grupo de extermínio. E eu coloquei nas cores de Acari que o líder tal acusava o policial tal de ser um grupo de extermínio. O líder comunitário não tinha um nome, tinha um nome trocado e tal. Mas eu estava querendo mostrar os estilos de líder comunitário, e esse era um líder comunitário que fazia denúncias. Então, para exemplificar, eu dei esse exemplo. Nossa, eu recebi uma intimação, o sujeito estava movendo uma ação contra mim por calúnia e difamação. Além de perder dinheiro, se fosse o caso, né? Poxa, ia ter que me confrontar com ele, que era realmente chefe de uma quadrilha de extermínio. No tribunal. Bom, eu fui, né? Fazer o quê? Eu fui, um amigo me arrumou um advogado pro bono, que eu estava muito sem dinheiro, para variar, e cheguei lá, a juíza não deixou o advogado dele falar, ele não foi, graças a Deus, né? Senão ele ia ver que eu sou. A juíza não deixou nenhum dos advogados falar, me perguntou qual era a questão, disse que ela já tinha começado a ler meu livro, até. Aí eu expliquei qual era o propósito do livro, qual era o propósito do capítulo, por que eu tinha colocado o nome do policial, porque era uma figura pública e que era o líder comunitário que estava dizendo isso, que eu não dizia que isso era verdade em nenhum momento, mas isso aí saiu tudo quanto é jornal. Só que, como saiu no livro, o cara queria fazer um dinheiro em cima de mim. Como eles são assessores de políticos e tal, quando não são políticos, ele pega um advogado político e vai lá, vou fazer um dinheiro porque esse cara me... Ou ele ficou chateado por estar no meu livro, sei lá. Aí eu falei isso para a juíza falou, entendi, tal. Perfeitamente. Não deixou nem meu advogado falar. O nosso amigo perdeu a causa, né? E ainda teve que pagar meu advogado. Eu não ia pagar nada para o meu advogado, mas ela obrigou ele a me pagar o meu advogado. Bom, mas então, eventualmente a polícia fica sabendo, mas acho que normalmente a polícia não lê, tá? Não lê ficção. Vamos lá, Gabi. Bom, ainda sobre essa capacidade de síntese, né, do Giovanni nessas 7 páginas, eu achei muito interessante, você tocou nesse assunto, quando ele fala no Tranca-Rua da Avó e no Deus das Tias, que de 2010 para cá tem um movimento muito forte de fechamento dos terreiros nas favelas. É como se o terreiro fosse da coisa da avó e a geração e as igrejas evangélicas tomando conta. Você vê que ele não citou santo, ele falou Deus das tias, né? A igreja evangélica. Sim. Não, esse movimento, Gabi, infelizmente, é muito anterior a 2010. Eu fiz pesquisa de campo a partir de 95
e os terreiros já estavam desaparecendo. É desde a década de 80 que você tem um crescimento, sobretudo neopentecostal, e uma perseguição às religiões afro-brasileiras, né? Uma nova perseguição, porque já houve perseguição secular, né? Mas sim, essa perseguição no Rio de Janeiro, por exemplo, desde a década de 80 que esse fenômeno já está sendo observado. Na década de 90 já tinham fechado quase todos os terreiros de Acari. Porque quando eu falo Acari, são quatro comunidades diferentes, entendeu? Tinha vários terreiros e não tinha mais nenhum, só tinha um que depois também fechou. Bom, eu só queria... Os traficantes terem relações com os pastores. Sim, mas isso é mais recente. Na década de 90 ainda havia uma oposição entre traficantes e pastores, mas agora não há mais. Agora o bagulho é doido, né? O traficante vira evangélico, o pastor benze o fuzil, é um negócio inacreditável, né? No Brasil, do ponto de vista sociológico, se você morar em Marte, é interessantíssimo, né? É maravilhoso. Se você estiver em Marte observando, e é o que está acontecendo lá no Brasil, é sensacional, um negócio incrível. Agora, viver dentro da realidade já é outra diferença. Eu queria chamar a atenção para um último ponto, que passou batido por todo mundo, inclusive de mim, mas eu lembrei, né? Que é o seguinte: ele não coloca a questão racial no conto. Não. Vocês percebem que ele não coloca? Ele fala dos moleques de não sei o quê, mas no conto ninguém é mulato, negro, os próprios playboys não são brancos, não se enfatiza o fato de ser branco ou louro, não sei o quê. Na minha opinião, ele não coloca porque ele está mais preocupado na questão social da favela, como um todo, e não na questão racial, tá? Pelo menos nesse conto, lógico. Agora, a questão racial está ali presente. Quando ele fala, eles olham para a gente e ficam com medo. Claro que isso está presente, mas ele não enfatiza, ele não chama atenção para isso, né? Foi uma escolha, a meu ver, proposital, para não desviar a atenção do principal que ele queria trazer, que era a juventude da favela. Até porque na juventude da favela tem branco, tem negro, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Você tem pessoas de diferentes cores de pele na favela, digamos assim, né? Porque raça, obviamente, isso não é. Raça não existe, só existe historicamente, mas não biologicamente. Bom, então, queridas, obrigado pela discussão de hoje. Acho que foi um conto legal. Ainda bem que dessa vez não acabou o Clube do Conto por causa disso, né? Muito pelo contrário. Eu fico feliz. Professor, antes de despedir, Fala, uma Gisele. pergunta bem rápida. Tem mais ou menos a ideia do ano que ele escreveu esse conto? Não, mais ou menos não. Acho que é 18, mas esse conto... É Eu não 2017. sei, mas assim, ele começou nas oficinas lá em 2013, até porque ele é muito jovem, né? Eu vi. Então, esse conto deve ser, talvez, de 2017, no máximo 2016, por aí. Recente, Mas eu né? não sei exatamente quando ele escreveu, não. Não posso te dizer, porque eu nunca achei nada, né? Mas eu acho que dá para saber um pouco por causa das gírias. Essas gírias vão mudando. Eu tenho um sobrinho Não, acho que dá para saber por 17 causa anos. daquela ordem do governador. Esse conto é depois da ordem do governador. Não sei quando foi essa ordem, não sei, acho que foi o Pezão. Foi o Pezão e o Paz. E essa questão do rolê. Que foi uma notícia que eu, que não estava morando no Rio, fiquei realmente chocada, né? Porque Sim. uma ele pode ter escrito o conto, começado a escrever antes, e ele inseriu isso, mas isso é um elemento que está bem presente. Ele escolher como título Rolezinho, né? É uma coisa também muito interessante, porque para eles darem um passeio, é uma odisseia, não é? É um feito épico conseguir dar um passeio, um mergulho na praia. A verdade é essa. E aí tem aquela coisa bem carioca. Vamos dar um rolezinho, né? É uma ironia quase, diante dessa dificuldade dessa juventude ir à praia, dar um mergulho, né? Afinal, teve um evento, né? Que ele usou parecido com o rolezinho, que é menorzinho. Que ele faz um rolezinho, ele põe menorzinho, né? Mas menor, isso é... E o menorzinho, né? Isso é tipicamente carioca, né? Carioca, quando quer aumentar alguma coisa, bota no diminutivo.
né? Sim, né? Porque aí demonstra mais carinho. Tá bom, gente? Obrigado, então. Ó, até semana que vem. Amanhã eu mando o conto, não vou falar nada, é surpresa. Vocês já estão acostumados, né? Já estão acostumados. Beijo, tchau. Boa noite. Valeu.